Quer apostar nas melhores odds do mercado e ainda ganhar até R$100 de bônus? Link da KTO aqui na descrição. Quando eu comecei a acompanhar esporte e tudo mais, a gente tinha... Até pegar mais uma referência desse documentário do Galvão, uma coisa que eu não fazia a menor ideia, era de que antigamente... o narrador ele não era filmado, ele era praticamente uma voz. Na hora que ele falava, começava a transmissão, era a imagem do estádio, aquela coisa, até que parece que teve um erro lá. Não, na verdade, o que eu lembro disso aí, você tá falando que a gente não aparecia na televisão. Não aparecia. O que eu me lembro, mas faz muito tempo já, deve ter sido anos 90, começo dos anos 90. Porque se você lembrar da Copa de 94... A Copa de 94, já na abertura, no primeiro jogo da Seleção Brasileira, em 94, o Galvão ficou na porta do estádio, o jogo acho que foi em Turim, e ele entrou com rosto na Copa de 94. Eu estava fazendo corrida de Fórmula 1. Sim. Foi a primeira corrida de Fórmula 1 que eu fiz. Foi o Grande Prêmio do Canadá, de 94, que eu fiz do Rio. Nós narramos o Oliveira Andrade, eu e o Galvão. Só o Galvão foi para a Itália. Eu falei 94? 90. 90, né? 90. Itália, né? 90. Copa de 90. Eu narrei. O Oliveira narrou um jogo, eu fiz a corrida e o Brasil estreou à tarde contra a Suécia. Certo. E o Galvão já fez umas entradas ao vivo. Então isso já estava rolando. E eu acho que o que aconteceu era isso mesmo. Eu comecei a. Eu entrei na TV Globo para trabalhar em São José dos Campos. Eu fazia o Globo Esporte lá e tal. Em São Paulo tinha só um apresentador, o Sérgio Everton, que ia para o Rio no domingo para fazer... Ele fazia o Globo Esporte de sábado e ia para o Rio para fazer o Esporte Espetacular, que era lá do Rio, e ele era um dos apresentadores. Então eu vinha fazer o intervalo do jogo. Nessa época, 90, o intervalo do jogo, assim, então o Oliveira Andrade estava narrando o jogo. Santos e América de Rio Preto, Campeonato Paulista. Ele não aparecia, ele não tinha cara, era só voz. Quando entrava o intervalo, fazia intervalo do jogo, daqui a pouco... Tal. Aí ia pro intervalo e voltava pro estúdio. Então tava eu e o Juca Kfouri. Então intervalo do jogo em Rio Preto, Santos 1, América 1. Vamos aos melhores momentos com a narração de Oliveira Andrade. Aí entrava os melhores, eu voltava assim, melhores momentos, foi assim, o Juca e o jogo, o Juca fazia um comentário. Certo. Aí nós vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouco para o estádio, onde Oliveira Andrade vai narrar o segundo tempo. Aí parece que um dia, o que eu me lembro é que um dia, um jogo, que eu não sei onde foi fora do Rio, o Galvão estava fazendo o jogo e choveu pra caramba no Rio. E a chuva foi tanta que o Fernando Vanucci e o Léo Batista não conseguiram chegar na TV. Eu não lembro quem estava escalado, mas, por exemplo, estava escalado o Vanucci para fazer o intervalo. Sim. O Vanucci falou, não consigo sair de onde eu tô. Aí, Léo, não consigo sair de onde eu tô. E aí ficou naquela. E agora, o que nós vamos fazer no intervalo? E alguém no estádio ou alguém na TV, eles conversando, falaram assim, faz o seguinte, leva uma câmera para a cabine, põe a câmera na cabine, o Galvão vira e ele faz o intervalo. E aquilo foi bom. Foi bom. E aquilo virou regra. Então, e aí, assim, essas pequenas coisas foram dando cara pra voz. Claro. Foram mostrando esse é o cara que tá falando. Mostrando Claro. que aquela voz que a gente acompanhava há tantos anos tinha um rosto Claro. e tudo mais. E assim, uma coisa que sempre me incomodou que tá mudando nas transmissões é que antigamente, assim, o narrador parece que ele não tinha opinião, né? Ele perguntava pro comentarista, perguntava pro comentarista de arbitragem, parecia que não podia ter debate, não sei o quê. Impedimento, às vezes... Claro, sim. E você sempre foi um cara que, assim, não sei se dava crítico. Ô, Arnaldo, é isso mesmo, Arnaldo, sabe? Então, porque assim... Mas é isso mesmo. Claro, porque se O cara você... não é trouxa que tá Não, então, uma vez um colega querido falou assim, você chama o comentarista e você faz um raciocínio. Eu falei, tô vendo o jogo. Caramba, os caras mó crica, velho. Não, assim, mas na boa. Eu tô vendo o jogo. Porque é diferente se eu chegar pra você e falar assim, a seleção brasileira não tá jogando nada. A seleção brasileira não consegue passar do meio do campo. A seleção brasileira não chuta uma bola no gol, não é? Você responde, Aí eu tô meio encaminhando o seu comentário. Encaminhando não. Eu tô meio que... Direcionando ali. Acho que é mais do que... Contextualizando. Não. Se eu fizer isso, eu tô praticamente pedindo pra você só concordar comigo. Agora, se eu falar assim,
Pô, a seleção brasileira tá jogando só por um lado, não tem como mudar isso aí não, fulano? Aí o fulano vai responder. Claro. Não, não tem, porque... Ou tem. Agora, porque pra mim não tem sentido eu... Vai para o ataque a seleção brasileira, 40 minutos, primeiro tempo, fulano de tal. E o fulano de tal entra. Até porque tem alguns fulanos de tais que têm a maior manha para chegar e desenvolver o raciocínio. Tem outros que não têm. Se você não conhecer o comentarista que está com você, como é que ele gosta... Porque assim, se eu posso me elogiar, uma coisa que eu sempre fiz foi dar maior moral para comentarista. Eu trabalhei com muito comentarista que começou ruim e acabou bom. Porque eu fui dando jogo para os caras. Eu não tenho frescura de não chamar, de... Imagina. Eu acho que, então, isso é estilo. Mas assim, é que houve um tempo que era isso, era só um relato. Depois passou a ser uma coisa mais solta. E hoje, de hoje, não, de muito tempo. E o negócio do Arnaldo, do Reit, do Marcília, do Gaciba, do Salve, de quem quer que seja, do Paulo César, é que assim, pô, se eu tenho um comentarista de arbitragem, porque tem coisa que vocês não sabem. Aí, assim, não, você tá narrando o jogo. O juiz deu pênalti. Aí o comentarista fala assim, foi pênalti. Aí a cabine inteira olha pra ele e faz assim. Foi nada. Às vezes de sacanagem. Às vezes, você fala assim, não foi nada. Vem ali. Às vezes, não tem jeito. Um dia eu tive que fazer teve um lance, era um São Paulo e Fluminense. Porra, jogada rápida, o São Paulo fez um gol. Aquele Ailton, que jogou no São Paulo, fez o gol. O juiz deu o gol. E o nosso comentarista dizia, estava impedido. Eu falava assim pra ele, não tá. E ele, veja, tá impedido. Pô, eu tô vendo que não tá. Aí eu entrei e falei assim, presta atenção nessa hora aqui, quando acontece isso. Aí ele falou assim, você tem razão. Eu não tinha observado, você tem razão. Então, eu não posso ficar desmentindo o cara. Eu não posso chamar o Ricardinho, o Casagrande, o Caio, e o cara falar que o Santos está melhor e voltar para mim e eu falar assim, o Corinthians está muito melhor. Porra, não é? Não dá, né? Vou respeitar, até porque eu não gosto quando eu tô falando e o cara começa a querer narrar o jogo, o comentarista quer narrar o jogo, e tem também. O comentarista quer narrar o jogo. Eu também não gosto, né? Cada um na sua, e todos integrados. Todos. Então, assim, você dá um toque, uma opinião, uma sugestão, aí é um encaminhamento. Porque, assim, quando algum comentarista vem falar comigo, ou quando eu vou falar com algum para trocar uma ideia sobre o trampo, tem a coisa que eu, se fosse comentarista, não faria, e quando eu posso, eu falo para eles. Assim, você vai comentar um lance, aí você fala assim. A seleção brasileira está demorando muito para sair da defesa para o ataque, precisava acelerar um pouco mais a jogada. Ao não acelerar a jogada, o adversário se fecha. E quando o adversário pega a bola, o caminho que faz até o... Porra, você já não sabe mais nada. Se ele fala assim, a seleção brasileira está muito lenta na saída de bola e não consegue criar jogada, ponto. Daqui a pouco ele fala assim, olha aí, ao não criar jogada, ele dá o contra-ataque para o adversário, ponto. Ele comentou uma coisa do jogo todo mundo entendeu e todo mundo ficou pensando naquilo que ele falou. Porque se eu falar 8 coisas, você já não sabe mais do que você vai prolixo, pensar. Né? Não, é muito assunto. Você pode até ser curtinho, mas é muito assunto. Quando começa muito assunto, eu não sei o quanto as pessoas conseguem visualizar tudo isso, entendeu? Eu não sei o quanto é producente.